vamos falar sobre um outro assunto. Esse já mais conectado com cripto. Nem todo mundo vai gostar disso, mas isso aqui é importante para abrir o olho da galera sobre tudo que é criptomoeda dentro de um contrato inteligente. O Departamento de Justiça dos Estados Unidos, ele recuperou uma quantia milionária de criptomoedas essa semana. Essa agência federal apreendeu o equivalente a 315 milhões de dólares em USDT, de supostos endereços ilícitos, tá bom? Vou deixar os supostos aqui porque a gente nunca sabe o que é verdade e o que não é verdade. O alvo da ação foi uma rede de criminosos, supostamente uma rede de criminosos, focada em golpes de falsos investimentos e manipulação de vítimas. Os fraudadores aqui, eles criam laços de afeto e confiança com as pessoas, e aí depois eles aplicam o golpe. Os bandidos usam aplicativos de namoro e redes sociais para atrair os alvos. Aí eles sugerem aportes em plataformas falsas, simulam pequenos lucros para depois incentivar depósitos maiores. O desmonte dessa fraude começou com um relato de um investidor que foi lesado. E aí agentes de segurança interna da Carolina do Norte iniciaram uma pesquisa, uma caçada aos fundos roubados logo depois dessa queixa formal. E aí os analistas usaram a transparência de uma blockchain pública a favor da lei. Eles rastrearam as carteiras usadas pela quadrilha e seguiram o fluxo do dinheiro passo a passo, foram vendo para onde que os ativos eram enviados. Os criminosos ainda mantinham saldos altos nos endereços que foram descobertos pelos investigadores, e aí a agência pediu o suporte da Tether para travar o capital direto nas carteiras. A Tether acatou o pedido legal e bloqueou o acesso dos donos daquelas carteiras, dos bandidos, supostos bandidos, aos 315 milhões de dólares em USDT. Ou seja, quando a gente fala not your keys, not your coins, isso é válido para Bitcoin, tá? Vejam que, no caso de uma stablecoin que tem no contrato a função de congelamento do ativo na carteira, você pode continuar tendo os seus USDTs na sua carteira, mas pode ser que você não consiga mais movê-los. Se você não conseguir mais movê-los, ele não vale mais nada, tá? O Paulo Arduino, diretor executivo, o CEO da companhia, ele afirmou que o registro aberto das blockchains permite uma ação rápida das autoridades contra as quadrilhas globais. Aqui, se realmente isso foi utilizado, essa função foi utilizada para congelar ativos roubados, tá tudo bem. Mas não se esqueçam que pau que dá em Chico dá em Francisco, tá? Então, amanhã a sua carteira pode ser tagueada como uma carteira criminosa, ou se o governo onde você vive falar o seguinte: olha, esse cara aqui, ele não declarou, ele não fez a declaração correta do imposto de renda dele, ele não pagou o que ele deveria pagar. Então, olha só, Tether, estou usando a Tether como exemplo aqui, tá? Mas a empresa emissora de stablecoin, essa carteira que é desse cara, tá aqui, ó, a minha inteligência encontrou que esse endereço aqui é desse cara, congela esses assets na carteira do cara, tá bom? Isso pode acontecer. Quando existe alguém julgando o que está certo e o que está errado, e você tem essa função no ativo que você tem na sua carteira, isso significa que aquela frase not your keys, not your coins, ela não é válida, ela não é tão válida assim, não é? Ela é válida para o Bitcoin. Para o Bitcoin, realmente, ela é válida. Agora, muita gente pensa assim, não, eu tenho uma stablecoin na minha carteira, então tô seguro. Mais ou menos. Tá? Então, isso aqui, mais tudo que foi falado anteriormente, mostra que o mercado cripto ele vem se transformando bastante com o passar do tempo. A USDT ela não atende às exigências do Genius Act, então não é uma stablecoin que supostamente atende, pode ser investida por um americano, mas quando os caras foram lá na USDT, bateram na porta e mostraram, ó, isso aqui, segundo a nossa investigação, está nesse endereço aqui em virtude de golpes aplicados, então tu vai lá e tu congela esses assets nesse endereço, tá bom? Os caras foram lá e congelaram, tá bom? Então é bom que vocês entendam, que todo mundo entenda que tudo que não é Bitcoin tem esse risco aqui, beleza?
Tá, agora vamos para outra notícia que, na minha opinião, explica um pouco não, é uma consequência disso que vocês acabaram de ver. Essa empresa aí chama Blueprint, é uma empresa especializada em divulgação de informação sobre cripto. E esses caras fizeram um levantamento de grana, um raise de 4,25 milhões de dólares numa rodada de financiamento inicial, que foi liderada por ninguém mais, ninguém menos do que a Coinbase Ventures e a Robinhood. Tá? Então, esses dois investidores, se juntaram aos investidores da fase pré-seed. Quem são os investidores da fase pré-seed? Vou trazer só dois para vocês. O ex-presidente da CFTC, o Chris Giancarlo, e o empreendedor Mark Cuban. Então, essa empresa aqui teve como investidores da fase pré-seed ninguém mais, ninguém menos do que um ex-presidente da CFTC e o Mark Cuban. Agora, fizeram um outro raise de 4,25 milhões de dólares, liderados por Coinbase Ventures e Robinhood. Ambas empresas de capital aberto. Tá? Abro aspas aqui para o comunicado. O aumento de capital ocorre em um momento crucial para a cripto, porque o foco do mercado está mudando de experimentação inicial para a adoção no mundo real. E as instituições financeiras regulamentadas estão trazendo mais atividade essencial para a blockchain. Bancos, gestores de ativos, emissores de stablecoins e empresas de pagamento que agora entram nesse mercado precisam de uma infraestrutura de conformidade, ok? Conecta com o que eu falei antes, que acompanhe a realidade técnica das blockchains, onde as transações são orientadas por regras, plug and play e executadas em tempo real. Ou seja, a gente tem, de um lado, stablecoins sendo congeladas em carteiras. Se for de criminosos, ok, mas não se esquece que palco da Chico da em Francisco. E do outro lado, uma empresa de informação sobre cripto, que no momento pré-seed foi investida por um ex-presidente da CFTC, recebendo agora um investimento de 4,25 milhões de dólares de duas empresas enormes de capital aberto, a Coinbase e a Robinhood. Ok? Beleza? Acabou por aí, João? Não, não acabou por aí, não. Isso aqui é um pouco mais delicado, vamos colocar dessa maneira. Isso aqui, pessoal, isso aqui mostra a importância da privacidade, ok? O Brunoche, ele sempre bate aqui no chat, porra, não coloquem o nome de vocês, nem o que vocês têm, porque a privacidade deveria ser um asset de vocês. Quando vocês colocam os nomes de vocês e o que vocês têm, vocês estão jogando esse asset fora. Essa história aqui é a história de um homem de 31 anos que foi preso pela polícia de Seattle, nos Estados Unidos, porque ele teria se passado por um carteiro para se aproximar de um cara que investe em cripto, um cara de 52 anos. Tá? Os dados compilados dessa investigação apontam que esse é o 16º ataque físico contra investidores de cripto só em 2026. Só em 2026. O segundo nos Estados Unidos. Esse caso aqui aconteceu por volta das 14 horas de uma bela tarde. E as pessoas da região dizem que o suspeito estava usando um uniforme do serviço postal dos Estados Unidos e carregava uma bolsa com a marca dessa mesma empresa. Quando a vítima atendeu a porta, ela recebeu uma carta nas mãos dela, desse falso entregador, que dizia que ele tinha... O cara dizia que ele tinha que ler o conteúdo da correspondência na frente dele. O que estava escrito no papel? Existia um pedido para pagamento de uma quantia em cripto. E aí, na sequência, o suspeito forçou a entrada na casa e agrediu esse homem de 52 anos e a esposa dele de 50. A polícia de Seattle chegou muito rápido no local, por conta da denúncia feita por alguém que estava ali vendo a situação acontecer. Na hora que a polícia chegou, ela encontrou a vítima e o suspeito em luta corporal dentro da casa. Depois de o suspeito ter sido algemado, o cara foi questionado sobre se trabalhava ou não para o SPS, e ele só falou o seguinte: não falo nada, quero a presença de um advogado. Ou seja, a ação rápida da polícia provavelmente evitou algo pior, porque na bolsa do suspeito foram encontrados equipamentos eletrônicos, fita adesiva, saco plástico, abraçadeiras plásticas para amarrar os braços do cara, tasers, celular, bloqueador de sinal eletrônico, gorro preto, máscara facial, óculos escuros e um par de luva de plástico. Vocês sabem por que esse cara tinha tudo isso na bolsa?
Vocês conseguem imaginar por que esse cara tinha tudo isso na bolsa, não? A furadeira não tinha, Michael. Furadeira não tinha, mas olha só que situação complicada. Então, assim, tem que tomar cuidado, tá? Tem que tomar cuidado. Existem milhares de vetores de ataque quando o assunto é cripto. Pode, desde as tuas stablecoins bloqueadas na tua carteira, porque alguém lá disse que tu é um criminoso, até esse tipo de violência contra investidores. Então, a manutenção da privacidade, a manutenção dos cuidados com privacidade, sem dúvida nenhuma, é algo bastante importante.